Começando mais um Giro NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, já no início do vídeo não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e seguir aqui o canal para que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Então é isso, vamos lá, vamos falar da notícia de hoje. E antes, que você que viu a capa, o título, etc., já venha me condenando, Vinícius, da onde você tirou essa loucura e etc., calma, tudo vai ser explicado da melhor maneira possível, beleza? Então vamos lá. Questionamento levantado acerca, que nem eu mencionei, na thumb do vídeo, no título e etc. Ja Morant fora do Memphis Grizzlies, cara, e da onde que isso surgiu? De que local que isso surgiu? Bem, a notícia, ela foi noticiada pelo Howard Beck, que participa do podcast The Ringer. É um podcast oficial, sabe aqueles podcasts exclusivos do Spotify? Então, esse é o podcast The Ringer, né? Tanto que você percebe assim em cima do nome do podcast escrito a Spotify Podcast, ou seja, tem uma exclusividade aí com a plataforma. Então, qual que foi essa informação que o Howard Beck mencionou? Ele falou assim, abre aspas para ele, tá? Estou constantemente conversando com os executivos acerca das deadlines, ou seja, dos períodos de contratação que nem a gente teve agora recentemente com a trade deadline de fevereiro. O que vimos, o que não vimos, o que vem a seguir. E nesta liga você está sempre à procura de quais serão as próximas estrelas que serão negociadas, certo? E alguém do nada me disse, então o Howard Beck, ele não falou qual foi o executivo que falou essa informação para ele ou soltou esse boato aí no ar, tá? Então a gente não tem o nome do executivo em si. E alguém do nada disse: fique de olho em Ja Morant neste verão. Só estou dizendo que é uma daquelas coisas que estou de olho se elas explodirem mais cedo. E obviamente que tudo pode se tratar de um boato e não acontecer nada. Entretanto, uma coisa que a gente viu nessa trade deadline é que, depois do Luka, meio que a liga ela ficou empolvorosa com isso, sabe? Não existe mais, vamos dizer assim, jogador protegido. Jogador que não pode ser trocado, que é intocável, sabe? Então, agora surgiu esse rumor, né? Assim como outros surgiram, né? Estão falando aí, que nem eu já disse, Kevin Durant talvez fora da próxima off-season, mas aí já é uma situação muito mais plausível, até pelos motivos que eu mencionei no vídeo aqui brevemente. O jogador vai entrar na sua player option, né? Também tem a questão salarial, o time melhorar ali talvez o teto salarial para sair de zona de multa, etc. Existe uma série de fatores que faz com que aquilo se torne mais verossímil ou não. E aqui eu trouxe, né, conforme eu fui estudando, alguns pontos que podem corroborar com essa possibilidade do Ja Morant sair da equipe de Memphis nessa off-season já, ou não. E aí, vamos ver o que pode acontecer, o que tá certo ou não tá certo. Então, primeiramente eu vou trazer para vocês pontos que não batem, que não corroboram com essa possibilidade levantada, tá bom? O primeiro é o seguinte: o Memphis Grizzlies não tem problemas com salários. Como, por exemplo, que nem eu mencionei, o Phoenix Suns. O time do Memphis, para vocês terem uma noção... Calma aí, Guapinho. Calma aí. Meu Deus do céu. Ó o Guapinho aqui, ó. O time do Memphis, por exemplo, para vocês terem uma noção, ele está atualmente com 52 milhões de dólares abaixo da linha de imposto estimada para a temporada 25-26. Então, inicialmente, é um time que está tranquilo no que tange a finanças, né? E que nem eu mencionei, por exemplo, o time do Phoenix Suns que está assim batendo no teto. Ou, por exemplo,
o time do Los Angeles Lakers, que para conseguir fazer as contratações que teve que fazer, teve que dispensar jogadores para conseguir abrir espaço salarial no teto, vamos dizer assim, no limite. Bem, segundo ponto, o Ja Morant está no seu segundo ano de contrato, que ele renovou recentemente, que vai até a temporada 2027-2028. Ou seja, ele está no momento assim, não está nem na metade do contrato. Segundo ano, num contrato de 5 anos que ele fechou. Então, assim, poxa, não é um momento assim, talvez muito propício, vamos falar assim, né? Terceiro, o time do Memphis é jovem e atualmente o jogador mais velho do elenco é o Brandon Clark com 28 anos. Então não é uma situação onde você tem, por exemplo, um time envelhecido com uma jovem estrela. E aí aquele time não tem muito para onde ir, e aí você coloca essa jovem estrela numa outra equipe para fazer uma reformulação, coisa do tipo. Não, o time é jovem, o time está num bom momento, né? A temporada passada foi ruim, até o Ja Morant não participou de muitos jogos, participou de pouquíssimos jogos na temporada passada, mas nessa temporada vem bem, entendeu? E é um time jovem, então é um time que você pensa que pode render frutos nos próximos anos. Quarto, Ja Morant é a estrela principal e o time é de certa forma construído ao redor dele. Querendo ou não, o Ja Morant, ele é a principal estrela do Memphis e a equipe é feita ao redor do Ja. E isso daí é inegável, isso daí é assim, não tem nem assim o que ficar falando acerca disso, é literalmente isso. E quinto e último ponto, a equipe está com uma ótima campanha na temporada atual, é a segunda colocada com 36 vitórias e 18 derrotas, e ganhou 7 das últimas 10 partidas. Além disso, ela está dentro de uma regra que o Phil Jackson ele criou, vamos dizer assim, lá no ano 2008, mais ou menos, ele falou essa regra, técnico aí multicampeão na NBA. Ele falou que existe uma regra não escrita na NBA que é a regra do 40-20. Essa regra, ela diz o seguinte: times que na rodada de número 60 chegam com a estatística de 40 vitórias e 20 derrotas, provavelmente ganharão o título, ou brigam para ganhar o título fortemente, sabe? E aí foram fazer uma estimativa de 1980 até agora, dos 45 campeões que houveram, 41 estavam dentro dessa regra. Então, assim, é uma regra que não é, obviamente, imutável, intangível, vamos falar assim, não é uma cláusula pétrea. Entretanto, é uma regra que faz muito sentido. E o time de Memphis está dentro dessa regra, vamos falar assim. Então, assim, é uma campanha muito boa para um time jovem com o principal jogador que acabou de renovar contrato, tá jogando bem, e etc, etc, etc. Entendeu? Agora, esses são os pontos que, vamos dizer assim, desmentem essa possibilidade de saída. Agora tem os pontos que fazem com que essa opinião possa realmente acontecer. E são eles. O primeiro, Ja Morant jogou pouco em sua carreira. E eu tô falando assim, no todo. E aqui eu tô falando em número de jogos, tá, galera? Não estou falando tecnicamente, tá? Em 6 temporadas, contando com essa, aqui de 2024 e 2025, o jogador jogou um total de 289 partidas, que dividindo em todas essas temporadas, né, nessas 6 temporadas até o momento, dá uma média de 48 partidas por temporada. Ou seja, um pouco só a mais do que a metade dos jogos que ele poderia disputar. Sendo que a temporada que ele mais jogou foi a de 2019-2020, que foi a temporada que ele foi draftado, aonde ele jogou 67 partidas. E a que ele menos jogou foi a temporada de 2023-2024, com apenas 9 jogos na temporada inteira. Então é um jogador que, de certa maneira, não dá para se contar muito, ou por lesão, ou por causa de motivos extra-quadra que a gente já vai mencionar aqui, tá? Segundo ponto,
O Jamoran está chegando a um ponto em que ele é caro em relação à quantidade de jogos que ele joga. Ou seja, o custo-benefício ele é ruim. Ou seja, junto com a informação número 1, acaba acontecendo a informação número 2. Porque você tem um jogador que é caro, vamos falar assim, é a principal estrela, então você tem que dar um bom salário para ele que ele seja fique na sua equipe. Entretanto, você tem um jogador caro que joga pouco. Tem jogadores que jogam menos do que ele, claro. Mas assim, se tratando de uma estrela jovem, que nem é o Ja, tá com 25 anos de idade, jogar uma média de 48 partidas por temporada é muito pouco. Então assim, o custo-benefício está começando a ficar um pouco alto demais. Imagina, assim, se a galera levantou isso daqui como um ponto na questão do Jamoran lá em Memphis, imagina o que a galera não deve falar do Joel Embiid lá em Filadélfia, meu irmão do céu. Que o cara na carreira dele inteira jogou metade do jogo. Meu irmão do céu, imagina do Joel Embiid. Mas não é aqui o caso, vamos falar do Ja. Terceiro ponto, também houve problemas fora de quadra envolvendo o Ja. Mais notavelmente, 2 ocorrências nas redes sociais em que ele foi visto exibindo arma de fogo, ou seja, ele teve uma primeira vez, foi punido e aí, não satisfeito com a punição, ele foi reincidente no mesmo delito, e aí ele foi condenado com mais e mais jogos. Ele foi suspenso pela NBA por ambos os incidentes, incluindo uma suspensão de 25 jogos no início da temporada passada. Quarto ponto, a campanha do time nos playoffs tem sido... quarto ponto, um fator que pode ser determinante talvez para Memphis pensar na possibilidade de trocar o Jamoran é a campanha do time nesses playoffs aqui de 2024-25, porque, cara, para falar bem a verdade, a não ser que aconteça uma coisa muito maluca, que claro não é impossível, mas a não ser que aconteça um desastre, o Memphis não vai para playoff direto, tá? Então, se por algum acaso a equipe não fizer uma campanha consistente nesses playoffs, ou seja, for até, eu vou falar aqui, não chegar até a NBA Finals, mas pelo menos até a final de conferência, ou seja, uma semifinal, vamos dizer assim, em relação à NBA Finals, pode ser que esse seja um dos fatores determinantes para trocar o jogador. Né? Vamos começar a pensar talvez num rebuild, que meio maluquice, mas assim, depois do Luka eu não falo nada, né? Porque o Já tem 25, o Luka tava com 25 também. E detalhe, tá? Uma das coisas que mais pega nessa questão do Luka é que na temporada passada ele foi o jogador que teve maior número de pontos, rebotes, assistências, bababá das finais. E aí o que acontece na temporada seguinte foi trocado. É isso. Então assim, tá nessa pegada. Vamos falar assim. Então esses são 4 possíveis pontos que podem fazer com que pese essa questão. Lógico, no que eu tava fazendo o levantamento, os pontos positivos são mais do que os pontos negativos, mas não dá para se desconsiderar nada mais hoje. E aí, também fazendo o levantamento, eu fui verificar possíveis mercados para o jogador, que ele possa ser interessante para o jogador, vamos dizer assim, né, nesse estudo que eu estava fazendo, né, vendo matérias, etc. Eu, aqui nessas matérias que eu vi, consegui tirar aqui 5 times. Primeiro, e não nessa ordem, tá? Utah Jazz é um time jovem que, com as trocas do Donovan Mitchell algumas temporadas e do Rudy Gobert, ele pode oferecer várias escolhas de draft, por exemplo, pro Jamoran chegar e aí jogar com mais uma molecada. Vamos dizer assim, mais uma molecada que tem lá. New Orleans Pelicans. Com a saída do Brandon Ingram recentemente do time, o time, obviamente, que já não era muito forte, se enfraqueceu ainda mais. Entretanto, a ideia maluca, vamos falar assim, de juntar o Zion Williamson, claro, vamos considerar que algum milagre aconteça e ele fique saudável, tá? Com o Jamoran, poderia ser uma ótima combinação para a franquia, porque realmente, se você juntar Zion saudável com o Jamoran saudável, cara, fica um time realmente perigoso. Extremamente explosivo, dunks maravilhosos, vai ser show de dunk jogo todo.
mas pode ser uma possibilidade também, tá? Orlando Magic. Unir o Ja Morant com Paolo Banchero e Franz Wagner seria muito interessante para a equipe de Orlando, que essa dupla, Paolo Banchero e Franz Wagner, tem feito uma boa temporada, entretanto, ainda parece que falta alguma coisa, e talvez chegar uma estrela do tamanho do Ja, né, poderia ser talvez a solução dos problemas. Entretanto, tendo em vista os últimos anos de remontagem conservadoras da equipe, não sei se essa ação vai contra esse tipo de princípio, ou seja, a forma que a equipe ela vem se remontando é muito mais conservadora, ela não está assim leiloando o futuro da equipe, que nem a gente estava utilizando esse termo lá com a questão do Golden State Warriors, tá? Então pode ser que eles não façam isso, porque querendo ou não, como o GM do Dallas Mavericks, ele tá só lá em Dallas, não tem mais como você chegar e trocar dois jogadores e uma pique do draft pelo Ja Morant. Vão solicitar muito por ele, está entendendo? A não ser que o GM de Dallas vá pra Memphis, aí não duvido de mais nada também. Bem, quarto time, Houston Rockets. Grande surpresa nessa temporada que a equipe tem feito, uma equipe com assim, as principais estrelas aí jovens, vamos falar assim. A equipe deu uma derrapada nas últimas rodadas e sem a chegada do Jimmy Butler e não sabendo se vão conseguir contratar o Kevin Durant, que vai ficar livre nessa próxima off-season, unir já com Amen Thompson, o Sengun e o Jalen Green não parece nada ruim, e aí você tem aí 4 nomes jovens com extrema qualidade. O time já tem, né, que nem eu mencionei, esses 3 jogadores jovens, mas não sei se eles abririam, por exemplo, mão dessas peças agora. Eu tava dando uma olhada, tem vários jogadores ali na casa dos 30 anos lá no Houston Rockets. Talvez se eles mandassem toda essa galera embora e trouxessem o Ja Morant, talvez fosse interessante pra eles, quem sabe, né? Imagina juntar esses 4 e ficar um time bem forte. E por último, mas obviamente não nessa questão assim de ordem, né, de melhor pra pior, Miami Heat. Com a saída do Jimmy Butler, o espaço da principal estrela ficou vago. Isso é inegável. E talvez com as peças que eles receberam pela troca do Jimmy, utilizar isso para contratar o Ja Morant seria uma solução para esse espaço deixado por Butler, formando aí então um bom trio novamente com Ja Morant, Tyler Hero e Bam Adebayo. Bem, é um rumor, querendo ou não, que nem eu levantei já no início lá do vídeo, é um rumor, mas depois do que aconteceu com o Luka, qualquer tipo de rumor de uma jovem estrela que é a principal cara da franquia pode se tornar realidade, mas assim, que nem eu levantei, né, claro, a gente traz a notícia, etc, mas assim, que nem eu levantei, cara, a não ser que o GM do Dallas vá pra Memphis, na minha humilde visão, a equipe do Memphis vai fazer essa loucura, vamos falar assim, de mandar o Ja Morant embora, cara. Principalmente porque, que nem eu falei, a equipe vem fazendo vem fazendo uma ótima temporada, diferente da temporada passada que ele só participou 9 jogos. A equipe é jovem e tem possibilidade ainda de crescer, entendeu? Se desenvolver tecnicamente. A maior parte dos jogadores ainda estão em desenvolvimento técnico, vão chegar assim no ápice deles, entendeu? Então eu acho que existem mais fatores pro Ja ficar em Memphis do que pro Ja sair de Memphis, tá? Na minha humilde visão, beleza? O que você acha? Comenta aí embaixo pra gente saber a opinião de vocês. Valeu, pessoal, tamo junto, esse foi o vídeo e até a próxima.